saber um bocadinho, aprender e tentar estar dentro do que são as novas abordagens para melhor gerir os nossos projetos. Ah, sim, mas eu trabalho com gestão empresarial. Eu sou Uhum. de outra área, mas eu tenho curiosidade de saber das coisas. Exato, exato. Não, seja bem-vindo, Orlando. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Professora, o que é que nos reservou para hoje? Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre agilidade, vamos falar um pouquinho sobre essa nossa formação que virá aí, né, que nós estamos preparando, não é, Miguel? E principalmente, como disse o Orlando, né, que é gestor executivo, e hoje as pessoas precisam saber, né? Hoje a gente precisa estar é, ligado, estar antenado com tudo que vai acontecer, porque é, a- o mundo está muito dinâmico e a gente trabalhar só nas gestões tradicionais já não atende mais a toda essa necessidade, a toda essa revolução que está acontecendo. Então, é muito importante nós estarmos adequados com toda essa parte, né, da gestão ágil, porque ela é uma gestão mais horizontal, né, Orlando? Mas também, ao mesmo tempo, é uma gestão que ela abrange uma participação maior. Então, a gente precisa se acostumar com esta forma de estar trabalhando mais junto com as equipes, abrindo um pouco mais o espaço para as pessoas, mais transparência. Isso é uma coisa que o mercado exige, porque as mudanças são muito rápidas, né? E aí não dá mais para a gente fazer um planejamento executivo aí de 5 anos, 10 anos e ir trabalhando com ele desde agora porque as mudanças são muito rápidas, elas vêm e nos atropelam, né? Então, nós precisamos ter essa flexibilidade, né? Essa visão de estar fazendo, como tem um livro aí que fala um ano em 12 semanas, né? A gente está trazendo as coisas para uma validação mais cíclica, mais curta, para que a gente possa estar sempre validando o que nós estamos planejando. Está realmente adequado? Se nós estamos indo no caminho certo ou se nós precisamos corrigir o nosso caminho. Então, é essa grande visão que eu acho que o ágil traz para a gestão executiva, viu, Orlando? Com certeza, não tenho dúvida. Eu andei fazendo alguns nessa área de Scrum, mas conheço muito pouco. Conheço relativamente. Pessoal, eu vou pedir só um minutinho, porque aqui estava assim uma tempestade até agora, e agora bateu aqui um sol total. Só um minutinho, por favor. Você está falando de onde? Brasil, Ah, sim. há uma diferença de 4 horas. Nós aqui são 19 20. horas. Quer dizer, é 20. Quantas horas são aí? Aqui em Angola, 20 horas. Eu estou em França, são 19. Hum. Aqui Eu são. estou no Não, Brasil, são são 16 20. horas. Eu Eu, São 20 eu estou no aqui. Brasil, são 16 horas. Aqui eu estou Exato, em exato. Campinas, né, no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Eu falo daqui. Brasil são 16, 16? Angola 20, e em França, como tivemos recentemente a mudança do fuso horário. 19. Antes- Exato, havia uma diferença de 1 hora, Né? mas já está no mesmo horário que Angola. Então são Ah, 20. já li. São 20 também. Ah, então temos mais Justino, que entrou, e também Chilian. É assim que se pronuncia, Chilian? Shilan, boa noite, boa tarde. Chilan, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, que bom, que bom. Temos aqui também o Justino também, que entrou aqui conosco. E, bom, vou começar a falar um pouquinho então, pessoal, e as pessoas vão chegando, porque muitos estão chegando dos seus trabalhos, né? E, e aí vai ficar gravado também, né, Miguel, para outros alunos Sim, que depois queiram entrar, né? Bom, sim, tá grande. vou compartilhar aqui um pouco com vocês algum material que eu preparei, só como um guia para, mas é livre, vocês podem ir fazendo as perguntas, é mais uma conversa, né? Mas eu fiz um materialzinho aqui para a gente ir seguindo, tá? Então,
Acho que eu não tenho direito de compartilhar o Um share, eu minuto estou só. mandando um Esqueci-me, pergunta. esqueci-me. Não há Agora problema. sim. Agora sim? É Então só vamos partilhar. lá. Ah, ok. Então vamos partilhar aqui. Share. Opa. Aí. Bom, bom, o nosso tema aqui hoje, né, pessoal, vai ser sobre como que a gente pode transformar a nossa carreira com a agilidade. Além de ser uma profissional da área de gestão de projetos, eu trabalho na área de gestão de projetos há muitos anos, sou certificada desde 2006 e desde 2007, desculpa, e desde 2007 eu também sou professora no PMI São Paulo, nos cursos de certificação para gerentes de projetos. Além disso, sou professora de MBA, para vocês que aí não me conhecem tão bem, né? O pessoal aqui no Brasil me conhece um pouco mais. E também sou professora em vários cursos de pós-graduação e universidades aqui do Brasil, sempre na área de gestão de projetos e na formação dos gestores de projetos, né? E de gestão em geral. Tá? Então, gestão estratégica, gestão executiva e gestão de projetos. E trabalhei, né, muito com a parte de gestão tradicional, até que me encantei pela parte da carreira de agilidade, né, de estar trabalhando com a gestão ágil, porque acho que ela é mais dinâmica e hoje a gente atua muito mais com agilidade e com o misto dos dois, que são os projetos híbridos. Então, algumas empresas ainda trabalham mais com o tradicional, mas já estão iniciando, já estão começando a trabalhar com a parte de agilidade, ou pelo menos uma parte, né? Às vezes a gestão em si é mais tradicional, mas a forma de desenvolvimento de software, que é a minha área, né? A parte de desenvolvimento de software é mais voltada para o desenvolvimento ágil, como eu estava dizendo aqui logo no início, porque nós temos é, essa necessidade hoje da dinâmica, né, que acontece, que nós não podemos mais fazer só planos para muito longo prazo, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. A concorrência muda muito rápido, a tecnologia, o mercado, né, a geoeconomia está mudando muito rápido. Então, para que as organizações e nós, profissionais, estejamos mais adequados ao momento atual, ao que está mudando, a metodologia ágil, né, os fundamentos ágeis, eles são mais adequados para essa nova realidade que nós estamos vivendo, né? Então, aqui é um convite para que vocês venham também conosco, transformar aí a sua carreira, conhecendo um pouco mais da agilidade, sabendo como usar, sabendo como não é um curso preparatório para uma certificação em si, né? E não é um curso também que fala de uma única metodologia, né? Mesmo essa nossa conversa, ela é aberta, né? Para várias metodologias, como o Scrum, o Kanban e várias outras metodologias ágeis, o OKR, né? Então, a gente tem várias metodologias, várias coisas que a gente pode estar aproveitando para o nosso desenvolvimento pessoal também, né? Posso fazer o merchandising aqui, né, Miguel? Eu Dá à lancei, vontade. inclusive, há um mês atrás, um livro que se chama Potencializando a Sua Produtividade com o IA, que mostra como a gente pode usar a inteligência artificial em vários pontos para que nós possamos crescer na nossa carreira, desde a identificação de como nós estamos com o mercado atual, até os pontos para a gente fazer network, os pontos para a gente automatizar nossa agenda, nossos e-mails. Então, são algumas coisas que a gente pode ganhar, né? Mas esse foi uma parte, né? Porém, a gente tem, quem quiser saber mais, o livro está à venda como e-book lá na Amazon. Ainda estou aguardando a editora para soltar o livro impresso, mas como e-book na Amazon já está. Inclusive, quem tiver Kindle Unlimited é gratuito, é só entrar lá e conferir. Eu Mas vou aqui. partilhar o link do livro no grupo. Para quem Obrigada, Miguel, quiser, agradeço.
ter Agradeço. acesso ao livro. O link vai estar no grupo, é só ficarem atentos, vão poder ter acesso ao livro. Obrigada, Miguel. E aí, e é isso, a gente precisa estar atento ao mercado atual, a tudo que ele tem, para que nós possamos, né, desenvolver a nossa carreira e estarmos preparados para este momento, né? Como vocês sabem, eu estou no Brasil, mas estou sempre, já de outras ocasiões, trabalhei ou fiz palestras e já apoiei algumas pessoas aí de Angola também e de outros países de língua portuguesa. E aí a gente está sempre vendo que vocês também aí, né, assim como aqui no Brasil e como outros países, eu trabalho para uma organização internacional que atua em 40 países, então eu estou sempre trabalhando com outros países e todos estão hoje nesse mesmo ritmo, né? Todos estão nessa mesma velocidade e nessa busca por melhora na sua carreira. Então, é essa a nossa o nosso convite para que vocês venham desenvolver cada vez mais. Opa, não está aqui a apresentação bonitinha, gente? Vocês não me avisaram? Aí, agora vocês estão vendo tela cheia, né? Não está. Bom, então para que a gente possa estar continuando, tá? E aí, esse aqui é um exemplo, tá, pessoal? Eu fiz, é claro que aqui tem todo o conteúdo que eu passei para que fosse executado o trabalho, né? Mas eu utilizei uma inteligência artificial chamada Gama, que ajuda a gente a deixar bonito. Eu pedi para ela, faz os slides para ficar bonitos aqui para mim, com esse conteúdo que eu desenvolvi usando as cores da bandeira de Angola para a gente ficar mais, né, é, para ser mais amigável aqui no nosso trabalho. Então, por que que hoje a gente acha que a agilidade é o futuro dos projetos? Primeiro, porque tem um crescimento muito rápido, tá, nas empresas que usam o ágil. E elas crescem significativamente, assim, mais do que as suas concorrentes. Por quê? Ágil, gente, não significa ser mais rápido só, tá? Não é porque eu sou ágil que eu sou mais rápida, mas é porque eu entro num entendimento do negócio de uma forma melhor, né? Então, dentro do ágil, como eu falei para vocês, tem muitas metodologias e que a gente pode ver aqui juntos, né? Como, por exemplo, o design thinking, aonde a gente vai entender como fazer inovações dentro dos nossos projetos, sejam eles de que área for, né? Porque o design thinking, ele não nasceu, embora a gente ache que ele nasceu para tecnologia, não. Ele nasceu para desenvolvimento de soluções mais adequadas. Então, para resolução de problemas, né? Há várias coisas, se vocês verem no livro, vocês vão ver várias coisas, como, por exemplo, desenvolvimento, ou seguirem o site deles, desenvolvimento, por exemplo, de lâmpadas, né? Na verdade, à base de água para você clarear a casa por dentro, né? Garrafas PETs com água para as pessoas poderem clarear mais as suas casas, que às vezes não são tão claras, e várias outras, né? Desenvolvimento de uma lanterninha que carregava na luz solar para quem não tem energia. Então, são vários, design mesmo, é desenvolvimento de produtos. Então, a parte de agilidade, ela tem essa preocupação com o produto. Tanto que tem uma das especialidades, né, que a gente chama de Product Owner, que em português a gente traduz como dono do produto, mas na verdade é quem é o desenvolvedor, quem é o coordenador, quem vai orientar as pessoas. E a gente começa na agilidade por entender realmente qual é o verdadeiro problema que as pessoas querem resolver. Porque eu não sei vocês, mas eu, nos meus projetos, e vários dos meus alunos já contaram isso, às vezes o cliente, o nosso cliente, ele fala sobre um problema para a gente, mas que não é realmente o maior problema que ele tem. Ele já fala como nos induzindo, né, nos levando a ter uma solução pronta, né, a ter um único raciocínio. E como dizia Pascal, a gente não deve se apaixonar pela solução, né, e sim pelo problema. A gente tem que resolver o problema e não ficar apaixonado porque agora ou é ágil ou é tradicional e aí eu tenho
e na forma que eu escolher, eu tenho todas as soluções, eu vou resolver todos os problemas. Não é assim, né? Então, o ágil, ele nos leva a esse ele nos leva a esse pensamento, essa é a grande mudança que o ágil traz, né? O mindset, a mudança do mindset, a mudança da forma como nós pensamos. Então, em vez de continuarmos pensando de uma forma sempre igual, chamada fixa, né? Pelo livro Mindset da Carol Dweck, para quem já leu, que é a forma de pensamento que vai sempre ser assim, vamos continuar assim, ou a forma de pensamento inovadora, que é também a chamada de crescimento, que é estar aberto ao pensar de uma forma nova, de uma forma diferente, a ver novas soluções para o mesmo problema. E aí a gente conseguir trazer, então isso é o ágil, é trazer essas novas soluções e fazer isso de uma forma mais gradual, porque como a gente já falou no começo, né? Não adianta a gente pensar que hoje a gente faz um plano de 10 anos e segue ele linha a linha e vai dar tudo certo por conta de todas essas mudanças. Então, se nós hoje nos prepararmos para, quando vamos fazer um projeto grande, pequeno, um big deal, qual for o tamanho, se nós tivermos entregas pontuais por fases e que a cada entrega o nosso cliente começa a perceber valor, ou seja, começa a entender qual é o benefício que o projeto vai trazer para ele, ele continua com o nosso projeto, ele vai, né, investir no projeto, vai colaborar com o projeto e assim nós vamos conseguir entregar também alguma coisa melhor. Por quê? Porque ele também pode não concordar, e isso é bem-vindo, né? É bem recebido dentro de um desenvolvimento ágil, dentro de uma implantação ágil, para que o caminho seja corrigido. Porque uma vez que nós estamos entregando coisas que funcionam, funcionalidades parciais para as pessoas, elas também vão nos dizer os caminhos que precisam ser ajustados o quanto antes, porque na forma mais tradicional, às vezes a gente vai descobrir o que precisava ter sido feito diferente, o que nós deveríamos ter feito de forma diferentes, um pouco tardiamente, ou seja, muito na frente no projeto. E aí nós temos o quê? Retrabalho. E retrabalho é desperdício. Tá? Quando eu tenho que refazer um trabalho que eu já fiz, além da gente ficar muito chateado, né, da gente ficar muito triste por ter que fazer novamente o trabalho, a gente perde tempo, que é uma coisa muito preciosa para a gente hoje, a gente perde dinheiro, porque a gente já investiu, a gente já pagou o salário das pessoas que estavam fazendo aquela tarefa, vamos ter que pagar novamente. Nós vamos atrasar as nossas entregas. Então, quanto antes a gente descobrir o que precisa ser ajustado, melhor vai ser a nossa entrega, mais produtivo. É isso que a agilidade traz. Então, é aí que a gente ganha o tempo. É a agilidade de saber o que é o certo a ser feito. Então, isso é bastante importante. Alguém levantou a mão? 83, De 88. Alguém levantou a mão? Não, né? Só a Belmira que chegou aqui também. Bem-vinda. E então a gente tem hoje a gente tem essa pegam resultados com maior eficiência, ou seja, coisas mais assertivas. E o foco sempre é no resultado, né? O foco sempre é bem voltado para o resultado que a gente tem aqui, certo, pessoal? E eu fiz uma pesquisa, né? Como eu disse, eu sou do Brasil, mas eu fiz uma pesquisa sobre Angola e uma empresa que é
de nome global, que é a PwC, também está aí em Angola, né? E eu vi que para Angola especificamente, ela fez uma pesquisa, existe, depois eu deixei até um slide mais para frente aqui para vocês, uma pesquisa onde ela fala como a Angola está adotando cada vez mais as práticas ágeis em setores estratégicos, como tecnologia, telecomunicação, energia, serviços financeiros, e esse é o momento ideal, então, para que vocês se capacitem, que vocês estejam prontos para ocupar essas novas vagas. Aí é uma coisa que eu não sei muito bem sobre Angola, vocês podem me contem aqui no chat. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande em encontrar bons profissionais, e principalmente profissionais qualificados para trabalharem com ágil, tá? Então, nós temos muitas vagas abertas. Temos, sim, muitos profissionais também procurando trabalho, mas não estão adequadamente preparados para aquelas vagas. Então, é difícil a gente encontrar, ter a vaga e o profissional certo, que eles se encaixem. E para isso nós precisamos o quê? Estar preparados, né? Eu mesmo, só nesse mês de outubro, contratei 6 novas pessoas para a minha equipe, tá? E não foi fácil. Eu fiquei 60 dias para contratar as pessoas. A última pessoa eu contratei exatamente hoje, tá? Para completar a equipe. E ainda assim tem uma das pessoas que eu contratei que não me sinto tão segura, mas é uma boa pessoa, acredito que vai dar certo. Porém, não é fácil hoje no mercado nós encontrarmos também bons profissionais para ocuparem as vagas. Então, nós temos hoje muito esse desencontro entre a necessidade que o mercado tem desses profissionais e dos profissionais que estão preparados. E quando eu falo estar preparados, é fazer um bom curso, é ter um conhecimento teórico, mas é também praticar. Então, a gente precisa, né, aprender, praticar. Eu sempre digo ensinar, porque quando a gente ensina, a gente aprende mais, e aí a gente consegue fechar esse entendimento nosso aí para que a gente possa estar continuando, né, a trabalhar. E o que é então essa agilidade, né, que a gente estava falando aqui? A agilidade, então, é nós temos essa flexibilidade, é trabalhar com colaboração e estar focado em resultados. Mas não é resultado a qualquer custo, é esse resultado colaborativo. As pessoas que trabalham com agilidade, que trabalham em equipes ágeis, a equipe ela é multifuncional, então ela precisa ter mais, trabalhar com mais agilidade, né? A gente precisa conseguir trabalhar, tá? Aí, aqui Justino está dizendo que essa realidade do Brasil é similar com a de Angola. Apesar de alguns avanços em empresas e ONGs, os métodos tradicionais em gestão de projetos ainda é predominante. Sim, é verdade, aqui também ainda é predominante, Justino. E, e aí nós temos também muitos híbridos aqui, né? O híbrido, ele é bom e ele é ruim. A gente vai falar um pouco depois. Me lembra de falar isso para vocês. Então aproveitem e me contem aqui no chat, todos vocês que estão aqui, quem trabalha com projetos ágeis e quem trabalha com projetos tradicionais ou híbridos. Só coloca aqui, híbrido, tradicional, ágil, qual que vocês estão? Qual que vocês trabalham? Diga, Belmira, qual você trabalha? Ágil, tradicional ou híbrido? Digita aqui no chat. A Sheila, vamos ver se eu falei certo agora, é tradicional. A Belmira é ágil. Quem mais? Então aqui nós estamos empatados, meio a meio, né? Então nós temos ágil. O Omar também é ágil. Ah, legal. Ótimo. Então, nós estamos com mais pessoas trabalhando com agilidade. E a agilidade é isso, essa flexibilidade, é se adaptar rapidamente às mudanças de mercado e ajustar essas mudanças, né,
Mais alguém que respondeu aqui também? Opa, foi o Moto G, que, opa, é que é alguém que não está com o nome, está com o nome do seu celular, acho que ele está acompanhando pelo celular, é tradicional. Então, nós voltamos a ficar empatados aí em Angola, né? Bom, então nós temos essa mudança e a colaboração. Então, uma coisa muito importante para quem trabalha com agilidade é estarmos trabalhando com colaboração, porque a colaboração, a, a colaboração, ela é importante no ágil. No tradicional também é muito importante. Porém, a gente consegue trabalhar mais isoladamente, cada um fazendo o seu papel de forma separada, quando nós estamos trabalhando com o ágil, com o tradicional, desculpa, pessoal. Quando nós estamos trabalhando com o ágil, nós trabalhamos com o que a gente chama de equipes multidisciplinares, ou seja, cada um realmente tendo a sua especialidade, mas com uma forma nova de trabalho, que são os profissionais que se desenvolvem numa forma da letra T, né? Porque você tem uma grande especialidade, mas você também tem outros conhecimentos que você consegue colaborar com os seus parceiros, com os seus amigos de trabalho. Então, nesse momento, você consegue, por exemplo, assumir uma liderança é, num determinado ponto do seu projeto, né? Num determinado momento do seu projeto. Lembrando que liderança não é chefia, né, gente? Liderança é a pessoa se inspirar, acompanhar, admirar, conseguir passar respeito, credibilidade, né? Isso que é liderança. Então, você consegue ter essa liderança em determinados momentos, ou porque é o momento da sua especialização, por um ponto ou outro, né? E, principalmente, a agilidade foca nos resultados. Mas, como eu disse, não é resultado a qualquer custo. É o resultado que atrai o valor que o cliente espera. Porque todas as empresas, elas têm mais projetos a serem feitos do que os valores financeiros que ela pode aportar, que ela pode colocar para esses projetos. E também ela tem mais projetos do que pessoas, do que recursos humanos, do que especialistas que ela precisaria para fazer todos os projetos. Então, todas as empresas, elas fazem uma seleção de projetos. Então, elas têm lá todos os seus projetos e ela escolhe entre aqueles todos quais são os projetos que irão colaborar mais com a sua organização, qual que vai trazer mais resultado para a empresa. Então, quando ela faz isso, os projetos que ela escolheu, ela espera receber aquele benefício que ela identificou quando aquele projeto foi selecionado, ao invés dela selecionar outro. Então, esse é o grande benefício que ela espera, tá? E é esse benefício que o projeto ágil tem que focar e entregar. E esse benefício pode ser mais valor monetário, né? Mais dinheiro entrando na empresa, pode ser um maior número de clientes, pode ser uma melhora, né, na marca, no nome que a empresa tem no mercado. Então, existem várias outras formas de benefícios também que a gente tem, né, a empresa pode estar esperando receber, tá? E o que que a gente vai trazer nessa formação? Será que quando nós vamos fazer a formação aqui, junto com o Miguel, né, nós vamos aprender o quê? O que que nós estamos propondo trazer para vocês aqui? Aí vocês me digam aqui também se é o que vocês esperam ou não, e depois nós vamos abrir aqui para a gente conversar um pouco, né? Mas nós vamos falar aqui sobre os valores e os princípios que revolucionam a gestão dos projetos modernos. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos aprender a pensar nessa forma ágil e adaptativa
Não é fácil mudar a forma da gente pensar, mas existem frameworks, existem modelos que nós podemos seguir, que vão nos ajudar a nos direcionar nessa forma de pensamento, tá? E isso nós vamos ver aqui. A gente vai ver essas metodologias que eu falei para vocês, Scrum, Kanban, Scrumban, que é uma outra forma também que tem, aplicados nos projetos reais, e entender como é que a gente pode usar cada um desses frameworks. Vamos falar também, não coloquei aqui, mas nós vamos falar também sobre Lean, sobre o modelo Toyota, né, que são os modelos bem que a gente vai poder falar aqui, né, e mostrar como exercícios e práticas de cada um. Lembrando que esse vai ser um trabalho bastante prático, tá? Vocês vão trabalhar mais do que eu. E também as ferramentas e as técnicas. Como é que a gente planeja? Como é que a gente executa? Como é que eu faço essa bendita entrega de valor, né? Que a gente está falando tanto aqui. Como é que a gente mostra o valor? Porque não adianta só a gente fazer, a gente tem que evidenciar, porque a empresa tem que perceber que ela recebeu aquilo que ela está esperando, né? Ela tem que conseguir medir isso, ela tem que conseguir perceber, né? Ela tem que realmente entender o valor, tá? Então, aí a gente vai falar também sobre essa parte e falar sobre a liderança, porque, como eu disse aqui, a parte de trabalhar com a equipe ágil e transformar uma equipe ágil em uma equipe de alta performance, tá? Ela é um trabalho bastante diferenciado do que a gente faz no tradicional, porque aqui a equipe ágil ela vai trabalhar. A gente vai dizer o que quer e ela vai dizer como ela faz, como ela vai entregar, né? Então, o que a gente vai passar. A gente vai fazer alguma coisa, é aquilo que eu disse do início, a empresa determinou o porquê quando ela escolheu aquele projeto, né? Mas o que nós precisamos fazer para atingir as metas da organização, seja ela uma organização não governamental, seja uma empresa, né, privada ou pública, nós vamos, isso é o que a gente precisa fazer. Agora, como vai ser feito, essa é a liberdade que a equipe tem. E a gente fala muito sobre equipes empoderadas, né? E equipes empoderadas, pessoal, não é uma equipe que tem o poder de fazer o que ela quiser. Não. É uma equipe que é autorresponsável. Ela consegue assumir a responsabilidade pelo que precisa ser feito. Então, isso que é a equipe ser empoderada. E para isso, é claro, tem que estar tudo muito bem entendido. Então, a comunicação clara, transparente, objetiva, assertiva, né? Dizendo exatamente o que precisa ser dito, essa é a grande importância, né? O grande ponto importante que essa nova liderança precisa entender e precisa saber. Porque faz parte do tradicional, algumas coisas a gente não ser tão transparente, mas isso não é bom, mesmo que a gente esteja fazendo um projeto tradicional, né? É claro que nem tudo todo mundo precisa saber, tá? Por exemplo, aspectos financeiros. A equipe pode saber, ou pelo menos o gestor, né, da equipe, porque na equipe ágil nós temos gestão, sim, né? A gente precisa saber quanto nós temos para fazer aquele projeto. Qual é o lucro? Qual é o investimento? Como que isso aconteceu? É da alta gestão. Não precisa estar com todo mundo, né? Qual o salário de cada um da equipe? Também não tem que ser divulgado, né? A gente tem que saber qual é o benefício que cada um de nós está trazendo para a organização. Isso sim é que é importante. E motivar essa equipe para que ela, quando nós conseguimos alinhar o objetivo da nossa equipe, das pessoas, porque uma equipe, né, não é uma coisa abstrata, é um conjunto de pessoas. Quando a gente conseguir alinhar o entendimento e o objetivo das pessoas que trabalham na nossa equipe
com os objetivos da empresa, com os objetivos do projeto, nós conseguiremos ter essa equipe de alto desempenho. Por quê? Porque todos aí sim estarão trabalhando por um mesmo bem comum e não pensando só que nós vamos trazer lucro para alguém ou alguma coisa assim, né? Então, essa parte é uma parte também bastante que a gente vai trabalhar bastante aqui no nosso curso, tá? Lembrando que eu falei para vocês, né, da pesquisa, até deixei aqui, depois eu vou gerar o PDF aqui e o Miguel passa para vocês, vocês vão ter esse link aqui que eu falei para vocês sobre o caso, né, que é um caso real que eu peguei aí de Angola para trazer para vocês, que é o da PwC de Angola, que transformou projetos, né, dos seus clientes usando o ágil, tá? E com isso ela teve uma redução de 30% no tempo da entrega dos projetos, tá? E 85% mais satisfação. O projeto ágil, ele traz no seu centro o cliente, né? Os projetos mais tradicionais e também a forma mais tradicional de gestão, a gente tem no centro o produto. Qual que é a diferença? A diferença é que, normalmente no mais tradicional, a empresa, ela pensa em um produto, é claro que ela não pensa sozinho, né? Mas ela trabalha e desenvolve alguma coisa que ela determinou que é bom, né? E ela, como empresa, tem esse direito. Só que aí ela está focada o quê? Na melhoria do produto em si. Quando nós estamos trabalhando com o ágil, nós estamos trabalhando com o cliente ao centro. Então, a empresa, ela também vai trabalhar, claro, para ter uma melhora, para ter, né? Mas focada naquilo que os seus clientes querem. Então, a aceitação no mercado vai ser maior. E uma forma que a gente tem muito boa de avaliando isso é o NPS. Eu não sei se aí em Angola vocês usam, que é o Net Promote Score. Aqui a gente usa bastante, né? E quando você acaba uma compra, principalmente online, no final vem lá de 0 a 10, quanto você daria, você recomendaria o nosso produto ou o nosso site para um amigo ou um parente? Essa simples pergunta coloca o cliente no centro, porque a gente vai entender se o cliente está satisfeito ou não. É claro que vai ser feito aí, né? Dependendo, como eu falei, às vezes uma compra, né? Uma compra aí em plataformas online, a gente tem milhares de pessoas respondendo ao mesmo tempo, e aí vai ser por um agrupamento. Mas a gente está ouvindo o cliente. Existem várias outras formas, vocês podem ter visto, né, que a gente fala, é o algoritmo. Aposto que quando um de vocês está vendo um YouTube, ou Netflix, ou alguma outra plataforma, as recomendações de outros vídeos ou filmes para vocês é diferente de algum outro familiar seu, né? Então, a gente com isso consegue entender que eles estão o quê? Focados no cliente, no seu interesse. Então, o algoritmo ele vai trazer para você aquilo que você mais vê, tá? Aí eu tenho até algumas pessoas falam assim, mas eu não gosto de ver aquilo. Então, coloca não me interessa, que eles não vão trazer mais, né? Vai mudar. Mas é o cliente focado à frente. E quem desenvolve essas plataformas, às vezes já cria duas, três versões, principalmente duas, que é chamado teste AB, quem trabalha com ágil talvez já deve ter ouvido, aonde você coloca duas versões para pessoas semelhantes e vê qual delas é mais bem aceita. E aí uma versão vai ser a que vai entrar no ar oficialmente, a que for mais bem aceita. Então a gente passa a ter o cliente no centro. Mas por que ter o cliente no centro se a empresa podia decidir o que ela queria? Porque hoje, com essa abertura global, vejam, o Miguel está na França, alguns de vocês estão em Angola, outros, eu estou no Brasil, né? Outras pessoas podem estar no Brasil, podem estar em outros países, africanos também, de língua portuguesa, porque aqui a gente está falando em português, né? Mas
nós estamos distribuídos globalmente, não é verdade? E nós somos hoje muito mais participativos. Então, a gente consegue fazer mais essas escolhas, né? Direcionar. Nós vamos assistir aquilo que nós queremos e não aquilo só que nos são dados. É claro que existem algumas coisas que às vezes não estão disponíveis no Brasil, então eu não vou ter acesso, né? Pode ser que tenha algumas coisas que não estejam disponíveis também para vocês aonde estiverem, mas hoje a gente tem essa globalização. Então a gente precisa entender, e com isso tudo, o que que acontece? Os nossos clientes são mais exigentes, porque eles não nos comparam mais com as nossas empresas vizinhas, com as nossas empresas do nosso bairro, da nossa cidade ou do nosso país. Eles nos comparam, né, os nossos clientes, com as empresas globais. Hoje, quando uma pessoa vai fazer um site de busca, no mínimo, ele tem que ser igual ao Google, né? No mínimo. Hoje já tem vários outros. Eu vi semana passada, exatamente uma semana atrás, na segunda-feira passada, que o X soltou uma Wikipedia, né? Vamos dizer assim, feita por inteligência artificial, chamada Grokpedia, né? Tem o Grokpedia, que é fantástica, é fantástica. Eu entrei assim, fiquei encantada, admirável de se ver. Então, a gente está elevando cada vez mais esse patamar. E nós, como profissionais, também. Hoje, nós sentados aqui nas nossas cadeiras, nos nossos países, estamos concorrendo com profissionais do mundo todo, porque muita gente está trabalhando remoto, muita gente está atendendo, tanto nós, né, que somos aqui de países emergentes, estamos trabalhando para países mais avançados, né, como Estados Unidos, para a própria Europa, como pessoas de outros países estão trabalhando para as empresas do nosso país também. Então, a nossa concorrência também não é mais só local, ela também é uma concorrência global. E aí nós precisamos estar preparados para isso. E aí, isso acontece muito hoje mesmo com a colaboração. Porque com tudo isso, nós não conseguimos, não somos capazes de fazer a tudo e de aprender tudo. É muita informação, né, pessoal? Muita informação. Então, nós precisamos também ter o apoio, a colaboração das pessoas que trabalham conosco. E para isso, a comunicação é uma coisa muito importante. A comunicação eficaz. A comunicação aonde nós temos o entendimento correto do que as pessoas estão falando e nos certificamos, tomamos a ação de verificar que eles também entenderam corretamente. Porque hoje, um entendimento errado daquilo que a gente fala num projeto pode causar milhões, bilhões de prejuízo, dependendo do tamanho do projeto que a gente está, né? Então, nós precisamos ter certeza que todo mundo está entendendo, como a gente diz, né? Não sei se vocês têm essa expressão, que estamos todos na mesma página, ou seja, estamos todos com o mesmo entendimento. Tá? E as entregas contínuas que a gente faz. E também melhorando, né? A cada ciclo nós podemos ir melhorando. Então, por que que a gente teve essa ideia de fazer essa formação? O Miguel é uma pessoa muito preocupada em formar bem as pessoas em Angola, ele tem essa ideia que eu acho muito bacana, por isso que eu, né, muito interessante, eu acho assim de muito valor, por isso que eu me juntei a ele, e a gente já conversa há bastante tempo, e aí a gente teve essa ideia, né, de fazer essa formação para vocês. Por quê? Primeiro, ela é online, eu estarei aqui na minha madrugada para que vocês estejam aí no seu sábado de manhã, tá? Um curso totalmente online, com acompanhamento ao vivo, com certificado e que será bastante reconhecido no mercado. Um conteúdo prático, então vocês vão não só aprender a teoria, mas a gente vai praticar, vai fazer para todos os níveis, então, mesmo quem não souber nada vai conseguir acompanhar, vai crescer muito. Quem já souber vai poder também colaborar,
mas vai aprender coisas novas, porque a gente sempre aprende coisas novas, né? E é um network valioso, porque hoje o network, ele primeiro nós vamos dar, né? Porque aí depois nós vamos receber. Esse é o primeiro network. Então, vamos também conseguir aprender juntos. Aprendermos dessa forma, né, ou nos desenvolvemos mais nessa forma de colaboração juntos, né? Porque aí a gente vai ser mais fácil. É mais fácil aqui que nós não somos concorrentes do que. E aí a gente consegue treinar, a gente fica mais à vontade, do que quando a gente está no nosso próprio ambiente de trabalho, né? E aí a gente pode aqui falar, por exemplo, eu trouxe aqui o depoimento, não é desta pessoa, né? Mas é o depoimento de um ex-aluno meu, tá bom? O nome também é fictício, né, pessoal? Para preservar, porque eu não tive tempo de perguntar se podia usar o nome dele real. E aí ele falou muito bem desse curso, porque eu já dou esse curso não é inédito, tá? Já há muitos anos que eu pelo menos desde 2011, por aí, que eu dou esse curso. Tá? Claro que ele foi sendo aprimorado. A semana passada, eu fiquei 2 dias numa empresa americana, dando esse curso para 35 gerentes de projetos deles. Ainda bem, foi muito bom, eles gostaram bastante. E, então, a gente forma, né? Você vai ter esse aluno, por exemplo, ele depois se interessou em fazer a certificação de Scrum. Nós não vamos dar uma certificação de mercado, nós vamos dar o nosso certificado, mas ele disse que a visão que ele teve mudou muito, ajudou, inclusive, ele na certificação, e hoje ele lidera equipes de valor, e hoje ele é bem disputado, inclusive, no mercado, tá? E ele falou que aprendeu bastante aqui com a gente nesse curso, ok? E aí, como é que vai funcionar essa formação para vocês terem uma noção? Nós teremos aí umas 16 horas, não é isso, Miguel? De interativo, de juntos, né? De aprendizado. Serão 4, é isso? É 16? Eu não sei se aqui a gente fechou com 16, mas eu estou 16 falando horas, 16, sim. 4 16 horas. horas. 4 horas, 4 sábados, né? Exato. É isso. Com o Miguel, que é um especialista aí de Angola, uma pessoa bastante conhecida, eu daqui, então vai ser uma e vocês, né, de onde estiverem também, então vai ser uma experiência aí multicultural, né? A gente vai estar aberto aqui para práticas, exercícios, casos reais, eu gosto muito de trazer os meus casos, de contar as histórias, né? E um suporte aqui depois também contínuo com o material que a gente está desenvolvendo aqui para vocês. Então, a gente tem o convite aí para vocês virem, começarem, se inscreverem, entrarem em contato com o Miguel, para fazerem o curso aqui conosco, né? E estou aberta aqui agora para a gente poder estar trabalhando aqui no nossa na nossa discussão. Estou aberta para perguntas, que vocês perguntem aqui e a gente está aqui para responder, tirar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Estejam à vontade, possam fazer perguntas ou possam deixar mensagem no chat se tem alguma dúvida. Alguém que fez alguma pergunta? Bom, vou contar para vocês então um caso, e aí, quem sabe vocês, né, se animam aí. Vou contar para vocês um caso de um aluno meu muito interessante, tá? Esse eu posso falar o nome, eu tenho autorização dele, ele se chama Hélio. Esse meu aluno, ele na verdade, ele trabalhou comigo, né? Ele foi um funcionário meu, muitos anos atrás, e quando ele entrou um aprendiz, virou um analista e começou a trabalhar. E eu mudei de trabalho, ele continuou lá. Depois ele foi e me procurou
Ah, Tânia, o curso será 4 sábados, tá? Então, é um curso de um mês. O curso terá 4 sábados. Cada sábado tem 4 horas aula, né, Miguel? Começando às 8, certo, Miguel? Começando às 8, 8 ao meio-dia, não é isso? Então, a gente está. E aí, esse meu aluno Hélio depois entrou nesse curso, quando eu já estava dando esse curso, tá? Ele entrou nesse curso e fez o curso comigo, e ele foi a, para o curso, fez o curso, tal, gostou, continuou estudando sobre ágil, se certificou. E lembra que eu falei para vocês que eu tinha 6 vagas? Uma delas agora foi ocupada por ele, porque ele hoje já é um gestor sênior nessa área, tá? Então, é uma história aí bastante interessante que eu achei para contar para vocês. Aí, aqui agora nós temos perguntas. As empresas hoje querem respostas que respondam aos problemas urgentes. A agilidade tem tomado posição dentro das organizações? Isso, exatamente. As empresas hoje, elas têm, né, elas querem que os problemas sejam respondidos de uma forma mais urgente. E qual é a vantagem do ágil aqui, tá? A vantagem do ágil, o Edson, é que você vai mostrar os resultados mais rapidamente, porque você não espera o término do projeto tradicional para que você mostre todo o resultado no final. Então, se o seu projeto total é um projeto de 2 anos, ela não fica esperando resultados só para ver daqui a 2 anos. A cada 2 meses, dependendo do ciclo que você define, né? Em um mês, 2 meses, você já começa a apresentar os resultados aos poucos. Então, ela já vai entendendo os resultados e vai, então, tendo esses resultados de forma mais rápida. E, como eu disse, vai conseguindo ser ajustados dentro desse período para que ele fique realmente aquilo que a empresa espera receber, tá? Aí, alguém também perguntou aqui se a gestão ágil de projetos é aplicável, adaptável de forma prática na área de procurement. Sim, o ágil ele é aplicado a todas as áreas, tá? Então, a área de procurement é uma área mais processual, certo? Então, você pode sim revisar e aplicar, tá, para a área, porque você vai ajustar para que você tenha ganhos. O ágil ele sempre trabalha em função do resultado, de você encontrar o melhor resultado. E é claro que ele depende da equipe, do que você está fazendo. Mas eu já atuei em áreas de procurement, tá? E realmente a gente consegue fazer excelentes projetos e a gente tem muitos ganhos nessa área. Aí aqui não tenho pergunta, mas amei muito a formação. Ah, que bom. Obrigada, quero continuar no curso. Isso aí, vem com a gente aqui, né, Miguel? E eu pretendo saber em quanto tempo o curso recorrerá. Ah, foi a Belmira que perguntou, né? Então, entendeu, Belmira, que são em 4 sábados, né? 4 sábados, a partir das 9 horas. É verdade, o Miguel me deu uma hora aí, né? Para a gente começar um pouquinho mais tarde. E o Miguel passou aqui as informações, pode entrar em contato. E aqui gostaria de saber, por exemplo, como aplicar estes conhecimentos em fiscalização de obras. Bem importante, porque minha filha aplica, tá? Ela é arquiteta, trabalha com essa área aqui no Brasil de fiscalização de obras, de liberação de habites, de saneamento, de bombeiros e toda essa parte. E aí, você pode aplicar por quê? Porque é um projeto. Tudo aquilo que é um projeto, você consegue aplicar. E quando você está fazendo fiscalização de obras, você tem que entender a obra, você tem que entender o que a pessoa está fazendo e também orientar, né? E também definir
os valores, os valores que eu digo, é, as normas, né? Tudo que precisa ser colocado. Então, é muito importante porque quem está fazendo fiscalização de obra está orientando na melhor condução da obra, na melhor forma de fazer. E aí é bastante importante. Então, dá para aplicar, sim, tá? Dá para aplicar, eu conheço pessoas que aplicam, como eu disse, né? E como a formação ajuda a desenvolver a mentalidade ágil no dia a dia. A formação vai te ajudar, Shilian, com como que a gente vai mudar? Primeiro, nós vamos fazer vários exercícios. Lembra que eu falei que vocês vão trabalhar bastante, vão fazer exercícios? E nesses exercícios a gente vai orientar como você deve pensar, né? Em vez de pensar, por exemplo, deu um erro, você errou, eu errei, né? Errei. Em vez de falar, meu Deus, eu errei, aí você vai lá e se martiriza, né? Poxa, que vergonha, o que as pessoas vão pensar de mim? Como que eu fiz esse erro? Não vou mais fazer, vou sair, não vou participar mais dessa equipe ou desse trabalho. Não, a gente vai te ensinar a pensar, errei, é verdade, qual é a lição aprendida que eu tiro com esse erro? Como eu posso melhorar com isso, tá? E não quer dizer que eu nunca mais vou errar, porque eu não, provavelmente não irei cometer este mesmo erro novamente, mas eu farei outros erros. E então temos que entender que errar faz parte. E na agilidade, ela entende bem isso. O erro, ele serve para o desenvolvimento. Por isso do ciclo, né? Da gente fazer, desenvolver, testar, verificar se está correto, se precisa de alguma correção, refaz o ciclo, ou se já está bom, a gente entrega. Então, ela vai ajudar a mudar a mentalidade, principalmente através destes exercícios, desses frameworks que a gente tem, tá? E aí, no dia a dia, claro, vai depender de todo mundo, mas a gente vai dar uma série de dicas aqui, tá? E a formação também aborda adaptação às metodologias ágeis a diferentes contextos, culturas, equipes e principalmente em ambientes que ainda não são ágeis? Sim, também. Por quê? Porque esse é o nosso contexto, né? Essa é a nossa realidade. E não existiria desafio se não fosse assim, né? Quando nós chegamos hoje, ágil é uma coisa nova ainda, né? Já tem um bom tempo, mas ainda é uma coisa nova. Então, quando a gente chega, a gente tem que enfrentar muita resistência, a gente tem que aprender a levar esta nova cultura para dentro das organizações que estão acostumadas com as culturas tradicionais. Então, é uma quebra de paradigma. Não sei se vocês têm também essa palavra, né? Mas é uma quebra de paradigma, ou seja, é uma quebra da forma de atuar, da cultura, da forma de fazer. Então, a gente vai trabalhar isso sim, porque isso é o nosso dia a dia, na verdade, viu? Tá? E frequentar a formação vai permitir explorar as possibilidades do ágil? Sim, é mais prático do que teórico, tá? O curso, então vai sim. Não trabalho em uma empresa, mas criei meu próprio negócio. Ah, legal. Com o conhecimento das formações feitas. A maioria, a minha pergunta é: será que o curso é muito importante em negócio próprio ou não? Fundamental, ainda mais se você tem, pelo que eu estou entendendo aqui, uma startup, né? Uma empresa inicial que você tem, não sei se é um produto tradicional ou é um produto inovador, mas eu tenho minha própria empresa também e eu utilizo, tá? Então eu acho que facilita muito para quando a gente tem empresa e a gente tem. Um exemplo de uma coisa que nós vamos fazer aqui é o Canva, para você entender um dos exercícios que a gente vai fazer, a montagem de um business model Canvas, né? Canvas, tá? Que você vai poder entender quem são seus parceiros, qual é o benefício esperado, quanto você precisa investir, qual é o valor que você vai conseguir. Então, só esse exercício para você já vai valer muito, tá? E além dos outros, né? Até que ponto a gestão ágil dos projetos podem afetar
o orçamento inicialmente aprovado do projeto? Omar, essa é uma pergunta que principalmente quem está acostumado com o tradicional faz para a gente. Por quê? Porque no tradicional você já tem um custo estimado certinho, um cronograma fechado, mas que quantas vezes, eu te pergunto agora, quantas vezes foi exatamente o mesmo que você programou no início do seu projeto que foi o realizado no final? Gente, eu posso dizer para vocês que eu sou uma boa gerente de projetos, bem reconhecida no mercado. Porém, eu acho que 1% das vezes deu certinho. Todas as outras teve modificações, teve change request, teve que pedir para usar o fundo. Então, a gente sempre tem. E o que acontece no ágil? A gente tem uma visão, a gente tem um valor estimado também, mas a gente tenta melhorar, tá? É mais fácil eu atingir aqui, até porque eu posso parar em qualquer momento com o meu projeto, porque eu já tive ganhos, eu já tive benefícios. Então, se eu parar o meu projeto no meio ou com 75%, eu não fiquei no prejuízo, só investi e não tive nenhum benefício. Eu já fui tendo ganhos ao longo do projeto, tá? Então, aí falar que o ágil não tem prazo e não tem benefício, e não tem orçamento, não é real, tá? Por quê? Porque pensa uma coisa, nós podemos, ó, vamos falar aqui, não sei se aí vocês tiveram, mas aqui a gente teve nesse final de semana passado aí o Halloween. Se eu tenho uma empresa que faz fantasias de Halloween, eu posso soltar a minha promoção, ah, depois, nesta semana, uma semana após o evento? Não, não é verdade? Eu tenho que soltar antes do evento. Então, eu tenho prazo. Black Friday, não sei se vocês têm aí. Se eu for fazer uma campanha de Black Friday para uma empresa, uma campanha de marketing, eu posso soltar essa campanha em dezembro? Não. Então, eu tenho que fazer antes da Black Friday, no momento correto. Então, existe prazo. O que existe, que eles falam, não tem aquele muro que você não pode ultrapassar. Existe o tempo correto de nós fazermos as coisas. E elas precisam ser feitas nos tempos corretos. Não sei se eu respondi, ô Márcia, a resposta foi boa aí. Aí me fala depois. Pessoal, estamos chegando no final aqui, né, Miguel? Sim, Aí, professor. mais alguma pergunta? Alguém quer fazer um comentário? As respostas foram de acordo? Então, eu vou pedir para vocês escreverem mais uma coisa aqui, me despedindo, esperando por vocês no curso, mas aqui no nosso chat, que vocês escrevam para mim uma única palavra que corresponde a esse nosso encontro de hoje. Uma palavra que vocês acharam que corresponde ao nosso encontro de hoje. A minha para vocês é gratidão. Obrigada por estarem aqui conosco. E qual é a palavra de vocês sobre esse nosso encontro? O que representou para vocês? Podem colocar no chat. Ah, e tem uma pergunta aí para o Miguel. A data de início do curso, Miguel. Já tem a data, Miguel vai passar aí para você. Pessoal, então, muito obrigada. Miguel, vou me despedindo aqui de todos, viu? Muito obrigada a todos e nos vemos em breve aí no curso. Até mais, pessoal. Muito obrigado, professora. Obrigada. Para aquelas pessoas que têm interesse em fazer parte da formação, agradeço entrarem em contato. O contacto está aí, eu deixei no chat, mas acredito que a maior parte das pessoas fazem parte do grupo. É só exporem as vossas preocupações no grupo e eu vou responder, eu vou puxar. Quem puder me puxar, pode puxar no off e buscar mais informações.
E nós estamos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não tenham receio em expor. Se for alguma coisa, alguma dúvida direcionada à professora, eu farei questão de passar as vossas preocupações para a professora para que ela possa responder. E é isso. A previsão da nossa formação é para dia 8 de novembro, nesse caso, sábado. As formações serão durante 4 sábados, num período de um mês, das 9 às 12. É um formato online. E contamos convosco, estejam à vontade, puxem no off, podem expor as vossas dúvidas no grupo, nós estamos aqui para responder. Mais alguma pergunta? Podemos nos despedir? Sim, as aulas serão gravadas, as aulas são online, mas serão gravadas de forma a que vocês possam assistir, caso quiserem rever as aulas, caso você não puder participar, vai poder assistir às aulas gravadas, caso você chegar um bocadinho atrasado ou acontecer algum imprevisto, o objetivo das aulas gravadas é exatamente isso. As aulas estarão gravadas durante 90 dias, o que significa que vocês podem baixar a qualquer momento que vocês puderem. Caso vocês baixarem e perderem as aulas, estará disponível na plataforma durante 90 dias, ou seja, vocês têm 90 dias para baixar quantas vezes vocês quiserem, qualquer tipo de dificuldade vocês tiverem. Avisem mesmo depois de 90 dias, as aulas ainda terão conosco, é claro, e nós podemos novamente passar o link para que vocês possam descarregar o material. Mas dúvida para como faço para entrar no curso? Olha, é só entrar em contato, podes me puxar no WhatsApp e eu vou passar toda a informação necessária para os próximos passos. Mais questões, e também deixar de dizer que nós também temos uma modalidade de pagamento em duas prestações, para aquelas pessoas que não puderem pagar na totalidade, terão essa facilidade de pagar em duas, que é para agilizar um bocadinho, facilitar a questão das vossas finanças, de modo a que vocês possam fazer parte desta formação. Mais dúvidas? Posso me despedir? Tem alguma questão? Posso expor no chat? A formação está a custar 139.989. O valor pode ser pago em duas prestações. Entre em contato para obter mais informações relativamente à formação. Terão acesso a certificado. Mais dúvidas? Acho que é tudo. Espero que tenham uma boa segunda-feira. Após a conclusão do curso, vocês podem levantar o certificado nas nossas instalações, na Academia do Empreendedor de Luanda, no Benfica. Vocês podem ir para lá para fazer o levantamento do certificado, nesse caso. Vão estar lá. É onde nós estamos, onde estamos localizados. Benfica, na Academia do Empreendedor de Luanda. Mais questões? Ok, muito obrigado a todos que estavam presentes. Continuação de uma boa segunda-feira. Qualquer coisa é só puxarem no grupo. Nós estaremos aqui para prestar todo o esclarecimento necessário para que vocês possam fazer parte da formação. Boa continuação para o pessoal. Nos vemos nos próximos bate-papo. Temos mais um bate-papo para o dia 24, que é o bate-papo focado na apresentação da formação de Gestão de PMO, com foco em resultado, com a professora Tânia Regina Belmiro. Teremos um outro bate-papo no dia 22, que é a apresentação da formação de Excel do básico ao avançado. Acredito que teremos mais um para o dia 15. Ainda não está confirmado, mas teremos mais um bate-papo. Então fiquem atentos às mensagens nos grupos, nas comunidades. Exato, durante 4 sábados, a partir das 9 horas. Boa continuação e boa segunda-feira para vocês e muito obrigado pela vossa disponibilidade, por participarem e por estarem presentes neste bate-papo. Até a próxima.